E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês da terceira série, mas para que esse vídeo tenha alcance objetivo, vocês têm que estarem com a atividade da semana passada, que eu passei na aula da semana passada, na frente de vocês, né? Vocês têm que consultar, olhar, não sei como vai ser, evidentemente, tem que haver, ou vocês terem que ter impresso a atividade, porque se depender apenas de um celular, não tem como assistir o vídeo, a minha fala, e olhar a atividade, a não ser que vocês tenham copiado no caderno. Aí olha no caderno a atividade e vai me ouvindo. Se tiver um computador, por exemplo, eu estou aqui com a atividade aberta na minha frente no meu computador, então eu vou poder até falar sobre ela porque ela está na minha frente, assim como vocês também, para poder acompanhar o que eu tenho para falar, tem que estar com ela na frente de vocês, tá? E aí fica uma situação difícil, né? Porque eu não sei se todos vocês vão ter essa condição de estar com o trabalho na frente, né? Para olhar o trabalho. Em todos os casos, vamos tentar, não é isso? É o seguinte, eu passei uma atividade especial de estudo referente à aula 2 do Aplicas, conteúdo de segunda série, já que nós estamos fazendo a revisão. Deixa eu baixar aqui, deixa eu abaixar o som. Eu tô ouvindo um som aqui, aí ele está muito alto, agora eu baixei. Até está rolando um reggae aqui. Bom, eu abri a atividade falando sobre aquilo que eu falo sempre. Eu escrevi assim, deixa eu acompanhar o tempo aqui, tá? Eu também não posso fazer um vídeo muito pesado. Tenho insistido muito na importância do estudo disciplinado e criterioso por parte de vocês. Isto é uma convicção minha e que eu não abro mão. Ou seja, eu falei da importância que eu dou a um estudo disciplinado, criterioso, que eu sempre falo. Leia, repete, volta. Dessa forma, esta atividade foi planejada e está sendo formulada, quer dizer, elaborada com este objetivo. A primeira questão, eu coloco assim, e dentro disso que acabei de escrever, a nossa primeira questão traz justamente uma reflexão através da qual eu acredito ser necessário para que vocês possam construir um conhecimento de base e de consistência sobre o tema objeto da aula 2 do primeiro bimestre do material do Aplicas, que é o metabolismo energético. Então veja bem, o que eu digo aí é que da forma como eu elaborei, vocês vão poder construir o conhecimento. Não é receber conhecimento. Vocês vão construir o conhecimento. Deu para entender a diferença? Entre receber, você é um receptor, você recebe, ou você constrói. Vejamos então, abaixo você vai ler um pequeno texto referente a um comentário sobre uma das condições básicas necessárias para o surgimento da vida na Terra. Logo após eu apresentarei um questionamento para estimular as devidas reflexões. Esse texto eu tirei de uma questão que eu elaborei para a primeira série, porque o conteúdo da primeira série é a origem da vida. E eu aproveitei um texto que eu fiz para o assunto origem da vida e aproveitei para vocês.
para encaixar aqui no de vocês. Eu não vou ler todas as questões, nem toda a atividade, porque não haveria tempo. Por exemplo, nós estamos com 5 minutos aqui e 15 segundos. Ora, se eu fosse ler como eu estou lendo até agora, isso ia demorar meia hora ou mais, tá? Então eu vou ler só esse texto e vou comentar rapidamente. Esta condição, aí vem o texto agora. Esta condição, que é a condição básica para que haja vida, para o surgimento de vida na Terra, diz respeito ao desenvolvimento inicial de uma complexa rede de reações químicas de produção de energia. Ou seja, eu quero dizer do surgimento que não havia até então, de uma complexa rede de reações químicas de produção de energia, que liberam energia, contida naquelas primeiras moléculas mais complexas, porque a vida começa com o surgimento de moléculas complexas. Aí desse surgimento de moléculas mais complexas é que as coisas foram acontecendo e foram se tornando cada vez mais complexa até surgir a vida. O que sabemos com certeza é que essa rede de reações químicas de produção de energia só pode ocorrer, ou só pôde ocorrer, graças ao surgimento de outros tipos de moléculas muito especiais, conhecidas como... Agora vou continuar o texto. Eu fiz uma pequena adaptação ao texto que eu usei para a primeira série. Aqui eu selecionei moléculas que me interessam mostrar para vocês para o metabolismo energético, para o estudo do metabolismo energético. Não foi o caso da primeira série. A primeira série eu só falei de moléculas complexas no geral. É o caso de proteínas, lipídios, carboidratos, especialmente proteínas, né, ou os aminoácidos, melhor dizendo. Eu citei isso lá na primeira série. Aminoácidos, ácidos graxos, que vieram a formar os lipídios. Essas são as moléculas complexas que eu me referi lá para a primeira série. Para vocês, eu já especifiquei melhor moléculas importantes, específicas para o metabolismo energético. São elas enzimas, obviamente, uma série de enzimas, moléculas aceptoras intermediárias de hidrogênio, moléculas aceptoras intermediárias, porque são várias ao longo de um processo complexo, longo. Essas moléculas são o NAD e o FAD. Quando eu digo aceptoras de hidrogênio, gente, é porque na complexidade do metabolismo energético, a gente pode raciocinar hidrogênio ou elétron, sem entrar nos detalhes agora, mas quando eu falo aceptoras de hidrogênio, eu também podia estar falando aceptoras de elétrons, tá ok? Bom, proteínas carreadoras, que é outro tipo de proteínas que tem um papel importante no metabolismo energético. Não cabe agora eu explicar o que isso ocorre, como é que elas atuam, não é agora, não é esse momento que eu posso falar. Aí eu dei exemplos, entre parênteses, citocromos, que é um tipo dessas proteínas, ubiquinona e proteínas ferro e enxofre. Outro tipo de moléculas energéticas, como o ADP e o ATP. São moléculas todas que aparecem no processo do metabolismo energético, que vocês precisam conhecer essas moléculas e saber as funções delas, como elas atuam. E isso é conhecer o processo do metabolismo energético. E para terminar, eu cito o próprio hidrogênio, não é? Porque quando a vida começou no planeta, não havia oxigênio livre, O2, não havia na atmosfera. Depois, mais tarde, surge o O2
E ao surgir o O2, ele foi mais um ingrediente que possibilitou essa complexidade chegar a um ponto ideal, que é o caso da respiração aeróbica. Então, porque o oxigênio é um excelente aceptor final de elétrons, né? Porque ao final de todo o processo, quem guarda quem leva todos os elétrons que foram transferidos na cadeia é o oxigênio, ou a maioria, quase todos. Então, esse é o texto. Aí eu faço nessa questão tem tem um A, que é o enunciado, depois eu faço um enunciado dentro da questão, aí tem um A, que é uma pergunta, um B, então tem duas perguntas. Então esse texto que eu acabei de ler é um enunciado também, mas eu apresento um outro enunciado. Agora, depois de ter lido este texto, eu preciso que você reflita, e para isso eu vou te estimular. Então eu criei um outro texto, um outro enunciado, para estimular essa construção de conhecimento. Aí eu coloquei uma reação inorgânica, que é a oxidação do ferro, para mostrar a vocês o que é uma reação de oxirredução. Porque o ferro com oxigênio dá um óxido, que é a ferrugem, né? Um óxido de ferro, que é a ferrugem. 2Fe2O3. Tá aí, vocês podem acompanhar. Então o ferro é um agente redutor e o oxigênio é um agente oxidante. Então eu botei isso aí para quê? Para que vocês pudessem entender primeiro o que é a oxirredução, ou lembrar, né, o que é uma oxirredução, para saber que a questão de ceder elétrons e receber elétrons é fundamental para você poder entender e acompanhar o metabolismo energético. Que o metabolismo energético são reações, é um processo de oxirredução. Obviamente, muito, muito, muito mais complexo do que essa reação do ferro com oxigênio, do que a oxidação do ferro. Oxidação do ferro, porque aqui ele é um redutor, ele reduz, ele ao ceder elétrons, ele é um doador de elétrons. Sendo um doador de elétrons, ele doa para quem elétrons? Para o oxigênio. Então o oxigênio recebe o elétron. Então se ele doa elétrons, se ele entrega elétrons para o oxigênio é reduzido e o ferro é oxidado. Ele reduziu o oxigênio e se oxidou. O oxigênio oxidou o ferro e foi reduzido, porque ele recebeu elétron, tá? Então aí eu faço perguntas sobre isso. Já estamos com 13 minutos, não vou me estender muito. Aí vocês têm a primeira questão, não é para marcar um certo ou errado. Eu vou escrever as respostas por escrito para não estender, porque vai dar 14 minutos já de vídeo. A 1A são duas opções. Ambas podem estar erradas, ambas podem estar certas, uma só pode estar errada, uma só pode estar certa. A 1B, tem A e B também. A mesma coisa. Uma pode estar errada, a outra pode estar certa, as duas podem estar erradas, as duas podem estar certas. Eu vou escrever isso, eu vou dar a resposta por escrito. A segunda questão já é A, B, C, D, E, a segunda questão, tá? Tem a 2-1A e só tem uma questão só. Múltipla escolha normal, uma opção só correta. E a terceira questão são 4 perguntas. E a quarta questão, 1, 2, 3, são 3 perguntas. Então eu vou dar o gabarito por escrito por causa do tempo. Tá bom, gente? Então, um abraço para vocês e espero que
que tenham tirado algum proveito do vídeo. Eu sei da dificuldade que é, eu tenho falado sobre isso, não adianta, eu não vou repetir porque já estou repetitivo demais, tá bom? Ó, 15 minutos e 12 segundos, tá bom, queridos? Fica com Deus, um beijo grande para vocês, tá?